Olá pessoal, nesse vídeo vamos interpretar gráficos das posições em função do tempo para o MUV. Olha, na matemática vocês estudam o que a gente chama de função do segundo grau ou função quadrática. E essas funções, quando são feitos os gráficos, são gráficos destes tipos aqui que a gente vai ver agora. Gráficos que resultam numa parábola, certo? Então, como a função horária das posições para o MUV é uma função do segundo grau, é uma função quadrática, é óbvio que o resultado implica em você obter um gráfico para a posição em função do T, em função de tempo, né, no caso, sendo uma parábola. Então vamos tentar interpretar esse gráfico. Vamos interpretar, né? Olha bem, primeira coisa, quando a gente vai analisar um gráfico, posição em função do tempo, é uma parábola? Se for uma parábola, gente, temos um MUV. Então, olhou o gráfico, bateu o olho, gráfico do espaço ou posição, no caso, como vocês queiram chamar, do espaço ou posição em função do tempo, é uma parábola, a gente tem aqui um MUV. Então, já sei que é um MUV que esse gráfico está representando. Se a concavidade dele estiver voltada para cima, igual está aqui, ó, concavidade voltada para cima, você já tem uma informação de cara aí, olha. Você já tem uma informação. Concavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. Vamos lembrar, gente, que no MUV a aceleração é constante. Quer dizer, você já descobriu uma coisa aqui, que a aceleração, que é constante, ela não pode mudar durante o movimento, sendo o movimento uniformemente variado. Ah, mas não pode mudar? Não. Se mudar, deixa de ser esse movimento. Eu passo a ter um outro movimento. Então, para esse movimento específico aqui, eu já sei que a aceleração ela é positiva e é constante. Então, o valor dela não vai mudar. Outra informação que o gráfico te dá, olha esse momento aqui, T2 aqui, olha. Observa aqui, ó. Esse T2 é o momento que há inversão no sentido do movimento, olha. Por quê? Só você olhar aqui, ó. Observa a posição, o gráfico da posição do espaço. A setinha está voltada para cima, quer dizer, à medida que o gráfico está desenvolvendo para cima, significa que eu tenho um movimento progressivo. Quando ele está indo em sentido oposto a essa orientação, é um movimento retrógrado. Olha, observa. Então, ele está indo em sentido contrário, o gráfico, em sentido contrário à orientação. Então, o movimento, no primeiro momento, ele é retrógrado. Só que quando chega aqui, olha, ele passa a ir no sentido favorável à orientação. Então, significa que aqui houve uma inversão de sentido. Toda vez que há uma inversão de sentido, a gente já viu isso, a velocidade nesse momento é zero. Sempre que estiver havendo uma inversão de sentido, uma mudança no sentido do movimento, como assim mudança no sentido? Era progressivo, vai tornar-se retrógrado. Era retrógrado, torna-se progressivo. Houve uma mudança de sentido. Nesse momento a velocidade é zero. Então, segunda informação, o gráfico ele já te dá aí o momento da inversão e a posição. É óbvio, né, que se tiver os valores que você tem a posição e o momento da inversão de sentido. Olha mais informação aqui, ó. Observa para momentos, ó, seria o tempo, né? Maior ou igual a zero e menor que T2, observa que eu não estou incluindo o T2. Estou dizendo que é menor que T2. Observa que o gráfico está indo para o negativo, né? Se opondo à orientação aqui, olha. Está se opondo, está vindo para cá, para baixo. Se está vindo para baixo, está se opondo à orientação. Então o movimento ele é retrógrado. Então a velocidade é negativa. Mas a primeira coisa que eu identifiquei no gráfico é que a aceleração era positiva. Vamos lembrar que quando eu tenho um movimento onde velocidade e aceleração têm sinais diferentes,
eu tenho um movimento que é retardado. Então, para o momento t maior ou igual a zero e menor que t2, eu tenho um MUV retrógrado retardado. E é óbvio que a lógica leva você a entender que é retardado. Por quê? Porque para que o corpo inverta o sentido, ele não tem que atingir velocidade zero. Para ele atingir a velocidade zero, ele tem que estar diminuindo a velocidade. É lógica isso. Certo? Vamos continuar a análise. Para momentos 0 a T2, se eu falasse para momentos de 0 a T2, seria a mesma coisa que isso aqui, tá, gente? Observa. O mais correto é colocar da maneira que eu coloquei aqui, ó, que eu circulei aqui, ó. Quando eu vou citar no primeiro trecho do trajeto, momento maior ou igual a zero e menor que T2. Eu não incluí o T2 porque é o momento de inversão de sentido. Só que às vezes o livro, algum livro, uma apostila, pode dizer para vocês, gente, ó, para o momento de 0 a T2, qual movimento eu tenho? MUV, retrógrado, retardado. Certo? Entendido aí? E para momentos maiores que T2, quer dizer, observa, depois que inverteu o sentido, ele passa o gráfico a desenvolver-se no sentido do positivo do gráfico da posição aqui, olha. No mesmo sentido da orientação que foi dada, para cima no caso, ele está indo para cima agora aqui, olha. Então o movimento que era retrógrado, eu já sei que tornou-se progressivo. Bom, então vamos analisar. É um MUV progressivo, quer dizer, se é progressivo a velocidade é positiva. Como a primeira coisa que eu verifiquei que a aceleração era positiva, então eu tenho que a velocidade e a aceleração são positivos nesse intervalo para t maior que T2. Então eu tenho um movimento também o quê? Acelerado. Então para momentos maiores que T2 eu tenho um MUV progressivo acelerado. A lógica também nos leva a entender que para momentos maiores que T2, o movimento tem que ser acelerado. Por quê? Porque, presta atenção, no primeiro momento ele está diminuindo, aí ele para inverter. Se ele parou para ele retomar o movimento, ele tem que acelerar, senão não retoma o movimento. Entenderam? Então a lógica já dá para você entender isso. Mas analisando os dados, os valores aqui de velocidade e de aceleração, você já entende se o movimento é acelerado ou retardado. Você já entende pelo sentido que está indo o gráfico, se ele é progressivo, quando favorável à orientação, que é para momentos maiores que T2, ou retrógrado, quando para momentos de zero menores que T2, no caso. Então, é importante vocês saberem que quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Quando tem sinais diferentes, é retardado. Vamos para o segundo gráfico. Olha bem, olha. O que mudou agora? A concavidade é voltada para baixo. E com isso, a primeira coisa que você já consegue identificar que a aceleração é negativa. Aceleração é negativa. Vamos lembrar, aceleração positiva ou negativa não quer dizer que o movimento é acelerado ou retardado, tá, gente? Como a gente já viu no exemplo anterior. A aceleração ser negativa não significa que o movimento é retardado. Vai ter um momento aqui que ele é retardado, mas tem um momento que ele é acelerado. Certo? Então, primeira coisa, aceleração é negativa. Agora vamos para um momento específico aqui, o T2, olha, observa. Vamos analisar o gráfico. Começou aqui, ó. Ele está indo para o sentido positivo, está indo para cima aqui, tá? Aqui é progressivo, até chegar aqui. Aqui é o momento que ele inverte o sentido, a velocidade aqui é zero. E aí ele passa a mover em sentido contrário, contrário à orientação, olha. Movimentando para baixo o gráfico agora, desenvolvendo para baixo. Então, ó, o movimento no primeiro momento progressivo e no segundo momento retrógrado. E aqui é o momento da inversão. Certo? Como assim inversão? Seria a passagem, né, do progressivo para o retrógrado. É um momento de inversão. No caso, é a fronteira entre o que é progressivo e o que é retrógrado. É o momento da inversão. Bom, e aí vamos analisar para o momento maior ou igual a zero e menor que T2, igual eu te fez no exemplo anterior. Não vamos incluir o T2, não. Bom, ó, o gráfico está desenvolvendo de forma que está indo para cima. Ó, para cima a orientação é positiva.
Então o movimento é progressivo, a velocidade positiva. A aceleração eu sei que é negativa. Primeira coisa que a gente viu aqui, com a cavidade voltada para baixo. Então se velocidade é positiva, o movimento progressivo, claro, mas a aceleração é negativa, o movimento é retrógrado. Por quê? Velocidade e aceleração, sinais diferentes. Então, classificando o movimento para t maior ou igual a zero ou menor que t2, ou eu poderia dizer para o intervalo de 0 a t2 também, que tipo de movimento eu tenho? Um MUV progressivo retardado. E é retardado porque está diminuindo o módulo da velocidade a ponto dele parar e daí inverter o sentido para momentos o quê? Maiores que T2. Então, para momentos maiores que T2, ele vai ter que retomar o movimento. Então, eu já sei que ele vai acelerar, certo? E sei também que o gráfico está desenvolvendo no sentido oposto à orientação. Então, o movimento ele é retrógrado. Mas vamos analisar com calma aqui. Para momentos maiores que T2, o movimento ele é retrógrado. Por quê? O gráfico está desenvolvendo contrariamente à orientação. Então, velocidade negativa, movimento retrógrado. Primeira coisa que a gente viu que a aceleração ela era negativa porque a concavidade era voltada para baixo. Aceleração negativa. Então, se velocidade e aceleração têm mesmo sinal, não importa se ambos positivos, ambos negativos, o que acontece? O movimento ele é acelerado. Então vamos classificar o movimento para momentos maiores que T2, para instantes maiores que T2. Um MUV retrógrado, retardado. Certo? Vamos para um exemplo aqui. Ó, o espaço, ou seja, a posição, espaço e posição significa a mesma coisa, de um móvel varia com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Encontre a velocidade média no intervalo de 0 a 3 segundos e classifique o movimento apresentado pelo gráfico. Então vamos lá. Vamos primeiro encontrar a velocidade média no intervalo de 0 a 3 segundos. Então, para o intervalo de 0 a 3 segundos, temos posição inicial 0, né? Começou aqui, ó, o movimento. Posição inicial 0. E posição final. Qual é a posição no instante 3 segundos? Observa, quando o tempo é 3, qual é a posição? Olha, menos 1, certo? Então, qual é o deslocamento? Na posição final, que é menos 1, menos a posição inicial, que é 8. Então, o deslocamento vai dar menos 9 metros. E o intervalo de tempo, de 0 a 3 segundos, é 3 menos 0, 3 segundos. Então, a velocidade média vai ser menos 9, que é o deslocamento, pelo intervalo de tempo, que é 3 segundos. Logo, a velocidade média é menos 3 metros por segundo. Você vai dizer, mas como a velocidade média é negativa? Gente, o movimento ele é retrógrado, olha. Ó, o positivo é para cima, o progressivo seria para cima, e o gráfico está indo para baixo. Então, a velocidade é negativa. Logo, a velocidade, no caso, de ponto a ponto, ela é negativa. Logo, a velocidade média, ela é negativa. Certo? Vamos identificar, classificar o movimento, ou identificar o tipo de movimento. Bom, gente, uma coisa é certa. Como é uma parábola, quando eu vou analisar todos os momentos, eu tenho um MUV, é claro que eu posso situar o instante de 3 segundos, que é o momento de inversão, que é quando o corpo para, certo? Mas vamos analisar com calma aqui, vamos lá, olha. Vamos observar, aqui é o momento de inversão, né? Ó, momento de inversão. Qual é o momento de inversão? 3 segundos, é o momento que a velocidade é, zero, no caso, 0, não é isso? Bom, como o gráfico é uma parábola, eu tenho um MUV. A concavidade é voltada para cima, então a aceleração é positiva, maior que 0. Certo? Então vamos lá. Observe então que de 0 a 3 segundos eu tenho um movimento retrógrado. Tá? Eu estou colocando de 0 a 3 segundos, mas lembra, eu posso considerar para momentos maiores ou igual a 0 e menores que 3 segundos, ou para o intervalo de 0 a 3 segundos, porque tem a apostila que traz dessa maneira. Inclui esse momento de inversão na primeira parte aqui da redução de velocidade. Certo? Ou, no caso, poderia ser também
como eu falei, né? Você descarta o instante de 3 segundos do movimento. Tá? Mas no intervalo de 0 a 3 eu tenho um movimento retrógrado, né? Retrógrado. Então a velocidade é negativa. Tá? Como a aceleração é positiva, então a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Então o movimento ele é retardado. Então eu tenho um movimento para intervalo de 0 a 3 segundos ou maior que para instante maior que 0, maior ou igual a 0 e menor que 3, eu tenho o quê? Um movimento uniformemente variado, retrógrado, retardado, certo? Agora, para momentos, no caso, maiores que 3 segundos, a gente vai ver o seguinte. Por que maiores que 3? Porque 3 segundos é o momento que houve a inversão. Pô, então, se houve a inversão no instante 3, a gente já entende uma coisa. Se o movimento ele era retrógrado, se ele inverteu, ele passa a ser progressivo, é óbvio. E quando a gente vai aqui, a gente vai vendo, olha, o gráfico está desenvolvendo de forma que ele está indo para cima. Ou seja, para cima o movimento ele é progressivo, olha. Então ele é progressivo realmente. Então a velocidade é positiva. Tá? Como a aceleração é positiva, é a primeira coisa que a gente poderia ter visto com cavidade voltada para cima, não é isso? Então, velocidade positiva, aceleração positiva, ou seja, velocidade e aceleração com sinais iguais, eu tenho um movimento acelerado. Então, para momentos maiores que 3 segundos, eu tenho um MUV progressivo acelerado, certo? Vamos para o segundo exemplo aqui. O espaço de um móvel que realiza o MUV varia com o tempo conforme o gráfico. Então, determine em que instante o móvel passa pela origem do espaço, em que instante o móvel muda o sentido. Então, isso aqui é só analisar o gráfico, gente, só olhar o gráfico. Olha, letra A, então, vamos lá. Instante que passa pela origem. Olha a origem, ó. É só você ver o seguinte. Gráfico, gente, é extremamente importante. Ó, deem ênfase, principalmente na matemática, quando vocês forem estudar gráfica, extremamente importante. Extremamente importante. Então vamos lá. Instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços. Origem seria quando ele passa no espaço zero. Tá? Ou seja, quando a posição é zero. Então quando a gente vai olhar o gráfico, olha, quando que a posição é zero? Quando o tempo está marcado sobre o eixo T. Quando o ponto, melhor dizendo, que forma o gráfico, está marcado sobre o eixo T. Olha aqui, ó, quais os momentos que, no caso, o gráfico toca o eixo T. Ó, momento 2 segundos e momento 10 segundos. Então, esses dois momentos são instantes que o corpo passa pela origem. Você vai dizer, mas como passa pela origem duas vezes? Simples. Observa. O movimento, no primeiro momento, ele é progressivo. Ele é progressivo, está indo para um sentido, está indo para um sentido. Lá no instante 6 segundos, ele inverte o sentido. Olha. Então, ele passa pela origem, porque a posição inicial dele é menos 2, então ele passa pela posição 0, porque o movimento é progressivo, ele inverte o sentido lá no instante 6 segundos e passa na volta novamente para a posição 0. É isso que acontece. Certo? Bom, letra B. Instante que muda o sentido, eu acabei de falando isso aqui agora, né? Ó, é o momento 6 segundos, ó, é o momento da inversão aqui no gráfico. Ó, é o vértice do gráfico. Toda vez que você tem o gráfico da posição em função do tempo no MUV, o seu vértice, o ponto marcado no vértice, no caso é a posição e o momento de inversão de sentido. Quer dizer, a posição está aqui expressa e o momento de inversão, 6 segundos. Certo? Bom, gente, interpretar gráfico de aceleração. Essa é moleza, essa é a mais fácil de todas. Olha, gráfico de aceleração para o MUV. É muito simples, olha aí. É só isso aqui. Observa. Aqui eu tenho uma aceleração positiva, né? Vamos colocar assim, vou colocar um positivo aqui na frente. E aqui uma aceleração negativa. Ó. Mas observa que, como é um MUV, à medida que o tempo passa,
a aceleração não muda, olha, é uma função constante, né? É uma função constante. A aceleração é constante, logo, é óbvio. Se a aceleração é constante, quando eu vou fazer o gráfico da aceleração, é o gráfico de uma função constante, olha. Quando ela é positiva, a aceleração, e quando a aceleração é negativa. Tá? Muito simples esse gráfico. Então, você viu lá, um gráfico da aceleração é uma reta paralela ao eixo T, é um MV. Ok? Bom, gente, só deixar mais uma dica para vocês. Quando se estuda gráficos, estudem gráficos da matemática, deem ênfase a isso, é extremamente importante. Gráficos, eles podem dar muitas informações e vocês têm que conversar com o gráfico. Vocês têm que entender o que eles estão querendo te dizer. Certo? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Até mais.